Olhe bem para o púlpito da sua igreja no próximo sábado. Observe as músicas, o tom dos sermões e, principalmente, o que deixou de ser pregado. Você sente que algo mudou? Que a urgência da volta de Jesus foi substituída por um entretenimento leve e mensagens de autoajuda? Eu não estou aqui para causar pânico, mas para despertar o seu discernimento espiritual. Como uma mentora que se preocupa com a sua jornada, preciso te dizer: o que você está vendo não é fruto do acaso ou da modernização natural dos tempos. É o resultado de um plano traçado há décadas. Roma nunca esqueceu o protesto. Ela nunca aceitou a existência de um povo que aponta para o santuário celestial e para a validade da lei de Deus. Para destruir a Igreja Adventista, eles entenderam que a perseguição externa só nos fortalecia. Então, eles mudaram a estratégia. Eles decidiram nos destruir por dentro. Antes de mergulharmos nos detalhes técnicos e proféticos dessa infiltração, eu te peço, inscreva-se agora neste canal e ative as notificações. A verdade é a nossa única defesa, e você precisa estar conectado com quem não tem medo de falar. Muito obrigado por nos apoiar. Para entender o que está acontecendo hoje, precisamos voltar à raiz da Contra-Reforma. Os jesuítas foram criados com um único propósito: destruir o protestantismo e devolver a supremacia ao papado. Eles falharam em impedir a reforma, mas tiveram sucesso em infiltrar as universidades e seminários europeus. Agora, imagine essa mesma tática aplicada ao remanescente. O primeiro grande objetivo secreto de Roma para destruir a nossa igreja é a infiltração acadêmica e teológica. Você já se perguntou por que tantos dos nossos teólogos buscam doutorados em universidades jesuítas ou instituições ecumênicas? Eles dizem que é para ter reconhecimento acadêmico, mas Ellen White foi clara em O Grande Conflito, capítulo 35, página 565, quando afirmou que a Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo com justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com trajes cristãos, mas não mudou. Se ela não mudou, por que estamos enviando nossas mentes mais brilhantes para serem moldadas por seus professores? O resultado é a diluição da nossa identidade. Começamos a ouvir que o pequeno chifre de Daniel 8 não é mais o papado, mas sim Antíoco Epifânio, uma teoria criada justamente por um jesuíta chamado Francisco Ribera para tirar o foco de Roma. Se você aceita isso, a nossa razão de existir como movimento profético desaparece, e esse é apenas o começo. O segundo objetivo é a neutralização do espírito de profecia. Roma sabe que, enquanto os adventistas lerem e acreditarem nos escritos de Ellen White, eles estarão protegidos contra os enganos do fim. Por isso, a tática é sutil. Não é queimar os livros, mas torná-los irrelevantes ou contextuais. Dizem que ela era uma mulher do seu tempo, que suas visões sobre o catolicismo eram fruto do preconceito do século XIX. Mas em Testemunhos Seletos, volume 2, página 271, lemos que Satanás está constantemente pressionando para introduzir o erro e desviar o povo da verdade. O último engano de Satanás será justamente tornar de nenhum efeito o testemunho do Espírito de Deus. Quando você ouve um pastor ou professor ridicularizando as advertências contra o ecumenismo, você está vendo esse objetivo em pleno funcionamento. Eles querem que você feche os olhos para o perigo enquanto ele entra pela porta da frente. E por falar em porta da frente, o terceiro objetivo é a revolução litúrgica. Já percebeu como a adoração em muitas de nossas igrejas se tornou idêntica à das igrejas carismáticas e, por extensão, ao estilo que Roma agora abraça para atrair as massas? O objetivo é criar uma ponte sensorial. Se a liturgia é a mesma, se a música produz o mesmo transe emocional, as diferenças doutrinárias começam a parecer sem importância. Roma sabe que o sentimento é o caminho mais curto para a união ecumênica. Eles estão substituindo o "assim diz o Senhor" pelo "eu sinto que". Em Mensagens Escolhidas,
volume 2, página 36, somos alertados que o inimigo está pronto para introduzir algo que não seja correto, e isso será feito de maneira tão enganosa que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Essa música barulhenta, esse culto ao ego, essa busca por entretenimento no sábado, tudo isso faz parte do plano para que, quando o decreto dominical for imposto, você não sinta a diferença espiritual entre o verdadeiro e o falso. O quarto objetivo, e talvez um dos mais perigosos, é o controle financeiro e administrativo através do reconhecimento estatal. Para que a igreja cresça e seja respeitada, muitas vezes aceitamos parcerias e subsídios que nos prendem a normas mundiais ditadas por organizações controladas por Roma, como o Conselho Mundial de Igrejas. A burocratização da fé transforma a igreja em uma corporação, e corporações são fáceis de serem controladas por quem detém as chaves do sistema bancário global. Em O Grande Conflito, capítulo 38, página 606, a serva do Senhor avisa que a união da Igreja com o Estado, embora em grau menor, prepara o caminho para a união com o papado. Estamos nos tornando dependentes do sistema que deveríamos denunciar. O quinto objetivo é o que eu chamo de o cavalo de Troia do ativismo social. Roma está liderando a agenda global sobre o clima e a justiça social. Embora esses temas pareçam bons na superfície, eles são as ferramentas para a implementação da Laudato Si, a encíclica papal que sugere o descanso dominical como solução para a crise ambiental. Quando a liderança da nossa igreja começa a ecoar exatamente as mesmas palavras do Vaticano sobre esses temas, ignorando a advertência do terceiro anjo, estamos entregando a nossa guarda. Estamos sendo treinados para obedecer a uma agenda globalista em vez da agenda bíblica. Eu vi documentos, meu irmão. Eu vi relatórios de reuniões onde líderes adventistas sentam-se à mesa com cardeais para discutir pontos em comum. Eles chamam isso de diplomacia. Deus chama de fornicação espiritual. O sexto objetivo é a reescrita da nossa história. Eles estão removendo dos nossos livros escolares e das nossas publicações os termos anticristo e Babilônia. Eles querem que tenhamos vergonha dos nossos pioneiros. Querem que vejamos Guilherme Miller e Tiago White como fanáticos ignorantes. Se eles conseguirem apagar o nosso passado, eles controlam o nosso futuro. Eles sabem que um povo sem memória é um povo sem destino. E isso me leva ao ponto mais sombrio de todos, algo que a maioria dos membros sequer suspeita. Existe uma lista, um protocolo de transição que está sendo seguido por infiltrados posicionados em cargos estratégicos em nossas uniões e conferências. Eles não estão lá para servir ao rebanho, mas para garantir que no momento da crise final, a estrutura da organização se dobre à vontade da maioria ecumênica. Eu recebi uma informação de uma fonte interna que revela que, em uma dessas reuniões secretas, um alto dignatário da Igreja de Roma afirmou que a Igreja Adventista era o último reduto de resistência intelectual à unidade cristã e que este reduto deveria ser implodido de dentro para fora, usando a própria estrutura hierárquica da Igreja. Eles estão usando o nosso dízimo para financiar a nossa própria queda. Você consegue perceber a gravidade disso? Não é apenas sobre teologia. É sobre uma guerra espiritual que usa seres humanos como peças de xadrez. O sétimo objetivo é o mais devastador e envolve a manipulação direta da estrutura de poder da Associação Geral para silenciar qualquer voz dissidente que tente alertar o povo. Eles estão criando um sistema de conformidade onde pastores que pregam as verdades distintivas são perseguidos, movidos para distritos pequenos ou forçados a se aposentar precocemente. O plano é limpar o púlpito de qualquer um que ainda tenha coragem de dizer que Roma é a besta de Apocalipse 13. Eles querem uma igreja dócil, silenciosa e pronta para ser absorvida. Se você acha que isso é impossível, lembre-se de que a história se repete. Como foi no tempo de Israel, está sendo agora. Os líderes estão fazendo alianças com o Egito e com a Assíria, enquanto os profetas são ignorados.
Mas eu te pergunto, o que você vai fazer quando a verdade for proibida dentro da sua própria congregação? O que você vai fazer quando o pastor, em quem você confia, disser que o sábado e o domingo são apenas detalhes litúrgicos diante da necessidade de paz mundial? Estamos chegando a um ponto de ruptura. Eu tenho em mãos os detalhes de um evento que ocorreu em solo europeu, onde a bandeira do Vaticano foi hasteada secretamente em um encontro de líderes de diversas denominações, incluindo representantes nossos. E o compromisso selado ali foi algo que faria seus ossos tremerem. O que foi discutido naquela sala, longe dos olhos dos membros comuns, não foi apenas uma cooperação humanitária ou um diálogo interreligioso superficial. Foi a estruturação de uma agenda de conformidade. Eles chamam de o bem comum, uma expressão que soa nobre, mas que esconde a adaga da intolerância religiosa que em breve será desembainhada contra aqueles que se apegam à letra pura da lei de Deus. Aquele encontro selou o que chamamos de o protocolo do silêncio, onde as lideranças concordaram em não enfatizar as distinções doutrinárias que separam o protestantismo do papado, tudo em nome de uma paz social fabricada. Enquanto você estuda sua lição e vai à igreja aos sábados, as engrenagens da história estão sendo movidas por mãos que você confiava. O compromisso selado envolvia a aceitação tácita de uma autoridade moral centralizada em Roma para questões de ética global e preservação do planeta. Isso nos leva diretamente ao coração da crise que Ellen White previu com precisão cirúrgica. No livro O Grande Conflito, na página 588, ela nos alerta de forma solene. Pelo decreto que impõe a instituição papal em violação da lei de Deus, nossa nação, referindo-se aos Estados Unidos, mas com implicações globais, se separará completamente da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo para dar as mãos ao poder romano, quando se inclinar por sobre o abismo para dar as mãos ao espiritismo, quando, sob a influência desta tríplice união, nosso país arrebatar todo o princípio de sua Constituição como governo protestante e republicano, e fizer provisão para a propagação das falsidades e enganos papais, então poderemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Percebam a gravidade disso. A tríplice união mencionada pela profetisa não é um evento futuro distante. Ela está se consolidando diante dos nossos olhos através de tratados climáticos e alianças de paz que colocam a preservação da natureza acima da liberdade de consciência. O pretexto para a guarda do domingo não virá mais como uma imposição meramente religiosa de início, mas como um imperativo social e ecológico. Eles dirão que a terra precisa de descanso, que a família precisa de tempo e que a economia precisa de uma pausa coordenada. E quem se opuser a esse descanso planetário será visto como um inimigo da humanidade, um fundamentalista perigoso que impede o progresso da paz mundial. A traição que mencionei no início, ocorrida naquele encontro europeu, trata exatamente da submissão das nossas vozes proféticas a esse consenso global. Estamos trocando nossa identidade por um lugar à mesa dos poderosos. Mas o que eles esquecem é que a mesa do Senhor não aceita compromissos com o erro. O cenário está sendo montado para que o mundo inteiro adore a besta, e a ponte para essa adoração está sendo construída por aqueles que deveriam estar soando a trombeta de advertência. A sacudidura, meus irmãos, começou dentro das nossas instituições. Não é apenas uma saída de membros, é uma purificação de princípios. Muitos que ocupam cargos de liderança, que possuem diplomas teológicos e que são admirados pela eloquência, serão os primeiros a abandonar o barco quando a pressão do decreto se tornar real. Ellen White foi clara em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 811, ao dizer: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se com o mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob o mesmo prisma.
e, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil e popular. Homens de talento e eloquência, que outrora se regozijaram na verdade, empregam suas faculdades para enganar e desencaminhar as almas. Tornam-se os mais acérrimos inimigos de seus antigos irmãos. Isso é o que estamos vendo. Líderes que antes defendiam o sábado agora falam em pontes de entendimento com o domingo. Deixe sua opinião abaixo, é muito importante. Gratidão por participar. O que estamos testemunhando é a erosão da coluna vertebral da nossa fé. A mensagem do terceiro anjo está sendo diluída para não ofender os ouvidos sensíveis dos ecumenistas. Mas a verdade não pode ser domesticada. O conflito final não será sobre política, embora use a política. Não será sobre ecologia, embora use a ecologia. Será sobre quem tem a autoridade sobre sua mente e seu tempo. O selo de Deus é o seu sinal de autoridade, o seu sábado memorial da criação. A marca da besta é o sinal da autoridade humana, o domingo memorial da apostasia. O encontro secreto na Europa que mencionei é apenas a ponta do iceberg de uma série de concessões que estão sendo feitas. Estão sendo redigidos documentos que sugerem que o sábado pode ser celebrado em espírito, enquanto o domingo é observado por lei para fins de coesão social. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. A profetisa de Deus nos advertiu em Eventos Finais, página 188. A questão do domingo tornar-se-á logo o ponto em que tudo gira, e esse ponto envolverá o mundo inteiro. Vejam bem, o mundo inteiro. Não haverá lugar para se esconder, exceto sob as asas do Altíssimo. A pressão virá de todos os lados, da família que não compreende, da igreja que apostatou e do Estado que persegue. Muitos de vocês já sentem esse clima de exclusão. Se você mantém a postura firme sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, você é chamado de alarmista ou divisivo. Mas eu lhes digo, prefiro ser divisivo com a verdade do que estar unido no erro. A traição não é apenas administrativa, ela é espiritual. Quando deixamos de pregar que o papado é o homem do pecado, estamos traindo o sangue dos reformadores e o sacrifício dos pioneiros. Ellen White, em O Grande Conflito, página 445, afirma: a Igreja que mantém as doutrinas de Roma e recorre ao poder do Estado para impor suas instituições é a própria imagem da besta. E estamos vendo igrejas protestantes clamando por leis que protejam a moralidade cristã através da força estatal. Isso é o beijo de Judas na face de Cristo. A preparação para o que vem não é acumular bens ou fugir para as montanhas de forma prematura, mas é a preparação do caráter. O tempo de graça está se esgotando. O santuário celestial em breve será fechado. E quando o sumo sacerdote sair do lugar santíssimo, quem estiver sujo continuará sujo, e quem for santo continuará sendo santo. O encontro secreto que expus aqui mostra que o mundo já se decidiu. As elites religiosas já fizeram seu pacto. Agora, a pergunta é sobre você. Você está disposto a ficar sozinho contra o mundo? Você está disposto a ser rotulado de fanático por amor à lei de Deus? A história se repete. Assim como nos dias de Elias, o povo está claudicando entre dois pensamentos. Mas o fogo de Deus não cairá sobre o altar da conveniência. O fogo de Deus cairá sobre o sacrifício da fidelidade total. A mensagem que carrego hoje é um chamado ao despertamento. Não durmam como os outros. O clamor da meia-noite está soando. As virgens prudentes estão preparando suas lâmpadas, enquanto as insensatas buscam óleo onde não há. O óleo é o Espírito Santo, e ele não habita em mentes que flertam com a apostasia ecumênica. Releiam as palavras de Ellen White em Primeiros Escritos, página 270, sobre a sacudidura. Vi alguns, com forte fé e gritos agonizantes, que pleiteavam com Deus. Suas faces estavam pálidas e traziam as marcas de profunda ansiedade, que exprimia sua luta íntima. Firmeza e grande fervor estavam estampados em seus semblantes. Grandes gotas de suor caíam de suas frontes.
De quando em quando suas faces se iluminavam com as marcas da aprovação de Deus, e novamente o mesmo aspecto solene, grave e ansioso lhes voltava. Este é o tempo em que vivemos. É tempo de agonia espiritual, não de conforto institucional. As paredes das nossas igrejas podem cair, nossas instituições podem ser confiscadas, mas a verdade de Deus permanece para sempre. A conclusão de tudo o que expus nestas duas partes é clara e inegável. Primeiro, a infiltração é real e atingiu os níveis mais altos da liderança religiosa global, buscando silenciar a mensagem do terceiro anjo. Segundo, o movimento ecumênico não é sobre amor cristão, mas sobre controle sob a bandeira de Roma. Terceiro, o sábado será o grande teste de lealdade, transformado em uma questão de sobrevivência social e ambiental. Quarto, a sacudidura purificará a igreja, separando o joio do trigo através da provação do decreto dominical. E, finalmente, a vitória pertence àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, independentemente do custo. Eu apelo a você agora, do fundo do meu coração, como alguém que vê o perigo chegando e não pode se calar. Não coloque sua confiança em homens, nem mesmo naqueles que ocupam os púlpitos mais prestigiados, se eles não falarem de acordo com a lei e o testemunho. Estude por si mesmo. Ore como se sua vida dependesse disso, porque realmente depende. O tempo de brincar de ser cristão acabou. Agora é o tempo de ser um seguidor da cruz, custe o que custar. A mão de Deus ainda está estendida, convidando você a sair de Babilônia, mesmo que Babilônia tenha tentado entrar em sua própria casa de adoração. Saia dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Este é o meu apelo. Escolha hoje a quem servireis. Que o Espírito Santo cele estas palavras em seu coração e lhe dê a coragem de um leão para enfrentar os dias que virão. Se este alerta tocou seu coração e abriu seus olhos para as realidades que estão sendo escondidas, eu peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Deixe também o seu comentário dizendo o que você pensa sobre essa união secreta entre as religiões. Gratidão por estar aqui e por buscar a verdade acima de tudo. Muito obrigado por sua atenção e coragem. Agora, deixo uma pergunta para sua mais profunda reflexão. Se hoje fosse decretado que você deve escolher entre o seu sustento, sua liberdade e sua reputação, ou a guarda fiel do sábado de Deus, você teria a certeza absoluta de que sua fé é construída sobre a rocha, ou descobriria, tarde demais, que estava apenas seguindo uma estrutura humana que já se rendeu ao inimigo?